Olá, Ivone, tudo bem? Olá, doutor Júlio. Tudo bem, Ivone? Boa tarde, tudo Boa bem? tarde, desculpa o pequeno atraso aqui, mas eu estava ajudando dois advogados Imagina. a fazerem uma ação de rescisão. E aí foi feita, mas tinha muita coisa para acertar. Mas eu estou à sua disposição aqui, viu? Mas que o professor tem um amigo, tá bom? Imagina, obrigada. Então, o motivo da consulta eu sou advogada, né? Eu estou mais no Que tributário legal, que bacana. e eu tenho algumas dúvidas com relação ao inventário. Conta comigo sim. Isso aqui é uma mentoria. Pra você ter Aham. ideia, até acabei de atender dois advogados. Eu faço uma média de 40 a 60 mentorias por mês. Então é um prazer muito Aham. grande, é muito Mas é, legal. A nossa mas é, classe precisa ser mais unida, não é isso, doutora? tá certo. É, então, o que que acontece? Eu tenho um inventário É. que, assim, é de um amigo meu, né? Meu amigo, ele é filho do falecido. E eu tô advogando, né, nesse caso, nesse inventário, inclusive para a madraça dele, né? Que é inventariante. E o que que acontece? Ele faleceu no dia de 14 ou 16 de 14 ou 16 de março do ano passado, né? E somente agora eu consegui os extratos, né? Porque a viúva ela estava dificultando muitos extratos bancários para que a gente soubesse o valor do saldo bancário no momento da morte, né? E agora veio o inventário, veio, né, pelo Sisbajude, os extratos bancários e eu verifiquei, foi verificado que, assim, da época da morte dele até uns 2 meses depois, 2 meses, um mês e meio mais ou menos, época em que o filho do falecido ainda estava lá na Inglaterra, né? Então, por isso, eles acabaram não verificando essa questão de inventário. Ela esperou ele chegar para que eles verificassem a situação. Porém, enquanto isso, nesse período de um mês e meio em que ela estava em posse do cartão dele, todo dia ela fazia uma transferência de R$ 5, R$ 5.000, né? Então, assim, dentro de um mês e meio, ela transmitiu mais ou menos, deixa eu ver, uns 300 mil para a conta pessoal dela, né? Deve ser comum para você, você já deve ver muitos casos desses. É complicado. Ontem eu assumi um caso, doutora. O filho, o pai, a mãe e o pai chegou no filho e falou: Filho, vai morar na casa, a gente não tá usando, né? E foi passando o tempo, passou 5 anos. Aí Aham. o pai foi querer tirar uma certidão no cartório, porque ele tem mania de guardar os documentos. Aí tava, o imóvel já estava no nome do filho. Uso capião. Uhum. Sim, O filho já fez uso capião contra o pai, né? já Então, fiz uso capião fez, disso. doutora. Nossa, Tá assustador, as então, pessoas não têm mais Simancol, não assim, é? não, o próprio filho, não em É, vida, depois que, por exemplo, igual nesse caso, o marido já tinha morrido, então o que eu acho que ela pensou, ela achou que era injusto, né, dividir o dinheiro, porque ela é mais pobre e o filho dele é rico, tá lá na Inglaterra, então ela se achou injustiçada, mas assim, em vida é pior ainda, né, é. fazer uso capião E, do e, imóvel do pai. e o pai e a mãe ontem, doutora, choraram aqui no escritório. Porque ele falou assim, poxa, meu filho poderia ter chegado em mim e falado, pai, me faz um valor Entendi. menor, ou parcela que eu pago. Não, ele foi e fez os capião quietinho, fez a citação por edital, o pai e a mãe não ficou nem sabendo, só ficou sabendo por causa da certidão. É fogo. É É complicado, meu complicado, Deus. né? Cada coisa, né? Cada situação. É. Então, aí assim, eu não sei o que fazer nesse caso, porque assim, se eu falo para ela, o filho do falecido, que não é filho dela, porque ela tem uma filha menor de idade, por isso que foi necessário judicializar, né, o inventário judicial, e ela tem e ele deixou um outro filho que não é filho dela, né? Ele tem assim uma boa relação com ela e também não quer assim briga, ele prefere esse valor que tudo bem, ela passou para a conta dela, mas de toda forma ela vai ter que devolver, né? Então assim eu não sei como que faria nesse caso, se por exemplo no momento da partilha eu somente
separam lá o valor de cada um, né, o valor da filha que é filha dela, o valor do filho que o falecido deixou que não é filho dela, e a parte dela. E assim ela fica sob responsabilidade dela de transferir depois, como eu não sei como agir nessa Não, situação. conta comigo, doutora. Inclusive, A doutora está eu advogando tenho pro rapaz que mora na Inglaterra? é para os dois, Os é dois, porque não né? é consensual, né? Então Ah, eles não têm essa desavença, né? e ela, Ela inclusive em falou regra, quando ela quer consertar, né, o que ela fez, né? isso, ela quer Quer consertar. Ela consertar. inclusive falou para ele, eu transferi. Só que assim, quando ele estava aqui, da forma com que ela falou que transferiu um pouco, a gente pensou nos 15 mil, 20 mil, e não 300 mil. Ele nem sabe disso ainda, né? Mas assim, ela quer consertar e ele também não quer briga, entendeu? Ele não Entendi. Que quer, ele bom, quer resolver de uma forma pacífica, e eu não sei como agir nessa que situação, bom. como que eu faço. Doutora, olha que interessante. Se fosse litigioso, né? Ah, eu não vou devolver. Aí a situação era outra, porque aí teria que fazer o quê? Se o inventário tivesse em andamento, daria para pedir a exoneração do inventariante, né? E fazer uma futuração perdas e danos. Como é consensual, olha que legal. Dá para usar o instituto. É consensual, dá para usar o instituto da compensação. A doutora pode ir na peça. A doutora vai fazer no cartório ou vai fazer judicial? Não é judicial porque tem menor de idade, tem a Ah, filha, entendi, tem a né? filha. Então o que a doutora pode fazer? Pode abrir um tópico e fazer assim, o tópico em caixa alta da compensação. Eu tô anotando aqui. Da compensação. Da compensação fática. Fática. Da compensação fática. Aí informa que ela utilizou, né, o valor para pagar gastos pessoais. Então, ela demonstrando total boa fé e cooperação, ela deseja que esse valor seja compensado nos seus direitos sucessórios. Sim. Aí a hora que a doutora for fazer, a partir, se a doutora já fez, esse valor, o que ela pode fazer? Ela pode devolver na compensação, a legislação brasileira permite que ela devolva nesse momento, ou na hora dela receber alguma coisa que isso seja descontado. São muitos bens em relação a isso, doutora? Não Não. são. Só tem o quê? Acho que 500 mil mais um carro, né? Ah, mas o carro. É que ela pegou acho que mais de 50% já, né? Mais que a parte dela. Então, ela pode compensar o que é dela, né? E devolver Pode. o que excedeu, né? Pode, na verdade, com o Instituto da Compensação, que agora é possível, e como é consensual, o que ela pode fazer? Ela não recebe mais nada, e o valor que ficar em aberto, ela acerta ele, inclusive, como é consensual, dá até para propor uma forma de parcelamento. Ah, eu consigo devolver, um exemplo, o saldo remanescente, eu consigo devolver R$ 2.000 por mês, 10 vezes, um exemplo. Dá para fazer isso também. Que legal, que ótimo. Dá para fazer. Inclusive, a doutora pode escrever da compensação e pode abrir um tópico do pacto da compensação do saldo devedor. Da compensação. Da compensação. E a doutora, lá no pedido desse inventário, como tem acordo no meio, vai pedir a homologação do pacto de acordo. Do pacto de acordo. Até para chamar de pacto de acordo. Pacto de acordo. Pacto de acordo. Maravilha, que ótimo. A doutora, quando apareceu um cliente e normalmente ele foi omitido no inventário, aí dá para trabalhar com petição de herança, para a gente pedir a nulidade, né, do inventário, porque esqueceram um herdeiro. Quando a gente esquece, que acontece, né, a gente esquece, o herdeiro mesmo nos induz a esquecer um imóvel, aí a gente faz o quê? A sobrepartilha. Quando o valor não ultrapassa R$ 30.000, normalmente a gente pede alvará judicial. Não precisa nem fazer inventário. O carro, uma moto, até R$ 30.000. Alvará judicial. Alvará judicial. Não precisa fazer o inventário, faz só alvará judicial. Às vezes algum cliente procura a doutora para fazer o quê? A liberação do FGTS, do pai, da mãe, do irmão falecido, do marido, esposa. A doutora, dependendo do valor, faz o quê? Faz só o alvará judicial. Não precisa nem fazer inventário para não gerar tributo, entendeu?
judicializar, não Tem, é isso? tem que digitalizar, tem que digitalizar. Não, não tem jeito, tem que fazer a ação. Agora, Infelizmente. nesses casos que um herdeiro acaba gastando, né? O dinheiro, aí tem que fazer a compensação. Eu tive um caso aqui, doutora, que olha o rolo para a doutora ver como realmente as coisas acontecem. Veio um advogado aqui, ele quis fazer o inventário de uma parente da tia, e ele pegou o cartão da falecida e ficou usando o cartão dela para suprir os gastos dele, gasolina, o cartório. Poxa, não pode, né? E ele fez isso. E aí a Ficou ideia, usando. a gente conseguiu formular um acordo para resolver, não ter representação da OB em relação a ele, mas ele foi muito infeliz, ele pegou o cartão da tia falecida e saiu usando. Aham, entendi. Essa questão, outro assunto, essa questão desse pacto de herança, É, só quando tem maior e para isso daí consegue fugir da tributação, né? No caso que você falou. é. A doutora, no título, né, da compensação, o que a doutora vai fazer? Tem até um texto que a gente usa. A doutora quer que eu dito para ajudar? Ah, eu quero. Conta comigo, conta comigo. A doutora tem um amigo aqui, mais que um professor, viu? Quero o teu bem. Ah, que E é isso ótimo. mesmo, esses casos são interessantes. A doutora pode colocar assim, da compensação. Aí a doutora coloca assim, é assegurada aos herdeiros a facultatividade ou a faculdade Uhum, de decidir, sim. de decidir Uhum, pela compensação uhum, do quinhão, uhum, do herdeiro uhum, com a sua dívida sim. para com o espólio. Para com o espólio. Uhum, Ponto final, a doutora pode colocar na mesma linha. Esta prerrogativa uhum. não é do herdeiro devedor, Não é do herdeiro devedor. vírgula, mas Uhum, dos herdeiros, uhum, mas dos demais herdeiros, né, acho que fica melhor, mas dos demais herdeiros que decidem por uhum. maioria, Que decidem. por maioria Aham, usufruir uhum. do Instituto da Compensação. Aí a doutora pode colocar na linha de baixo a doutrina Uhum, é pacífica uhum, quanto ao uso aham, da compensação sim. para resolver Para resolver. de forma consensual Uhum, a partilha do sim. falecido, da falecida. Uhum, E o que a doutora pode fazer também? Aí na outra linha, o Instituto da Compensação é cristalino na jurisprudência brasileira, uhum. conforme diversas decisões. A doutora está em São Paulo? Tô. Uhum, Então pode colocar, conforme diversas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre o tema, vírgula, que chega inclusive explicar uhum. que cabem duas alternativas nessa situação, sendo a primeira
o herdeiro devedor Uhum. devolver o valor até a data da sentença e da expedição do formal de partilha. O valor até a data, né? O valor até a data da sentença. E expedição do formal de partilha. E a segunda alternativa, o devedor deixar de receber. O herdeiro devedor deixar de receber. Qualquer valor em partilha. Em partilha, sim. Fica à vontade, se a doutora quiser atender, não tem problema, tá? Ah, não. Deixa, eu desliguei, depois eu atendo, não é nada urgente, não. Aí eu colocaria agora assim, doutora, diante do pedido do herdeiro, ou da herdeira, né, que é ela, né, da herdeira devedora, e da manifesta concordância, porque é só ele, né? Isso, é ele e a filha dela, que com certeza é menor de idade, né? Então, diante do pedido da herdeira devedora e da manifesta concordância dos demais herdeiros e interessados, vírgula, deve ser deferida a imputação do crédito, do espólio, no quião do herdeiro devedor. Vírgula. Nos termos do artigo 2001 do Código Civil. Ponto final. Do Código Civil. Isso. Aí eu colocaria na outra linha, o que se partilha entre os herdeiros é o crédito. O que se partilha entre os herdeiros é o crédito, que o espólio tem a receber. Vírgula. Assim como é o crédito do espólio que se imputa no quinhão do devedor. E a doutora fechou com chave de ouro. A doutora pode colocar também, coloca uma jurisprudência, coloca o agravo de instrumento, vou passar o número para a doutora, tá? Tá. Aí senão eu pesquiso depois jurisprudência. Tá, eu já vou passar para ajudar a doutora. Mas se você tiver aí, melhor ainda, né? Não, eu já vou passar aqui, porque a doutora merece, a doutora é gente boa, viu? Obrigada. Coloca assim, jurisprudência pacificada, o jeitinho que a doutora quiser, né? E a doutora pode fazer assim, decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, Sim. em virtude de agravo de instrumento. A doutora pode colocar assim, coloca essa decisão
Foi a última decisão que a gente teve num caso parecido. Coloca assim, coloca o relator Carlos Alberto Garbi, Carlos Alberto Garbi, em recente decisão do dia. Deixa eu só pegar o dia, que o dia eu não lembro de cabeça. Deixa eu só achar aqui, doutor. Deixa eu entrar na minha pastinha aqui, porque eu tava falando tudo de cabeça. E a doutora tá convidada a fazer minha pós, hein? A pós da Escola Superior Universitária, hein? É 958. Interessante. Doutora, Vou vai, pesquisar. entra no site, é www.portaleso.com.br. Além de vários cursos práticos, tem a pós, é 958. Não é por mês, não. Esse valor é o valor da pós inteira. É parcela da pós inteira. Que ótimo. Esse valor, inclusive, ele é dividido, né, em várias vezes, até 12 vezes, se não me engano. E é uma pós focada na prática, online, só que tem plantão uma vez por mês. Então, uma vez por mês, eu, a doutora e os outros alunos, os outros colegas advogados, nós nos encontramos para discutir casos práticos online, ao vivo. Olha que É interessante. muito legal, é apaixonante. Muito legal. Tem modelo de peça, tem material de acordo e o preço é bem acessível, né? É bem acessível mesmo. Interessante. E se a doutora tiver um tempinho, conheça meu livro, O Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial. Eu trato da advocacia civil completa, viu? Muito legal. Ah, maravilha. Vou anotar aqui. É Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, da editora Mizuno. E, Eu vou comprar. e atualmente o livro mais vendido no Brasil é o Direito Imobiliário de AZ, também da minha autoria, também de editora Mizuno. Interessante, bom saber. Depois a doutora entra no site Portal ESU, ESU, para ver após os cursos gratuitos, e entra no site da editora Mizuno. Tem todos os meus livros lá. Ah, legal. Eu vou entrar sim. Ó, já achei aqui, ó. Interessante. Ó, que legal, é até mais recente. A decisão que eu tô falando para a doutora é uma decisão agora do mês 3. Então, olha que legal. Vamos completar. Eu melhorei, hein? Porque eu sempre tive memória de elefante. Mas depois que eu tive Covid, a memória deu umas falhadas. Voltou ao normal, hein? Que bom. É isso mesmo. Que bom. Que bom. É isso mesmo, olha que legal. Fiquei feliz agora. Relator Carlos Alberto Garbi. É isso mesmo. Ótimo. Tá bom. Aí a doutora pode anotar. Em decisão recente do dia 19/3/2023. 2023. Ai, que Isso. maravilha. E anota o processo também. Processo 01 21 21. 486 tracinho 98 tracinho 2023 Sim. ponto 8.26 ponto 0000. Ótimo, maravilha. Aí a doutora coloca aqui, a decisão é a respeito da possibilidade da compensação quando o herdeiro ele utiliza o valor, então ele se torna um herdeiro devedor, então existe a possibilidade da compensação. A doutora pode colocar todo jeitinho que a doutora achar melhor, porque é isso que fala a sentença, viu? Ótimo, vou até ler essa sentença porque é interessante, né? Vou ler, sim. É interessante. E eu gosto muito de justificar com essa sentença, e tem uma outra sentença também, que é a sentença de 2013, que foi uma das primeiras que começaram a falar sobre esse assunto. Então também dá para usar, tá bom? Tá ótimo, tá bom. Deixa eu só fazer mais uma perguntinha rápida, tá? Fica à vontade, doutor, eu tô aqui para ajudar, viu? Aqui, no caso... Então, nós vamos resolver isso, como é consensual. Os dois vão assinar a procuração para a doutora, junta a procuração em PDF, e para o juiz pede a homologação do inventário, a homologação e a expedição do formal de partilha. Não esquece de pedir a expedição do formal de partilha, viu? Não, pode deixar. Porque a doutora vai ter que levar no banco para conseguir levantar o valor, né? Não, nesse caso eu já fiz
isso já. Ah, legal, legal. Uhum. Já levantei. Eu já levantei os valores. Que legal. Aí, aqui, qual que é a minha dúvida? Ah, tá. Com relação, ele tem uma empresa, né? Ele tinha uma empresa, só que era assim, era empresa de representação comercial. Ele era representante comercial. Na empresa não ficou dinheiro nenhum, só tem as cotas dele e 12 mil mais ou menos de patrimônio líquido, né? E então, nesse caso, como que eu faço assim para assim, para formalizar a saída dele, porque ele era sócio da esposa dele. Eles, na época, quando eles fizeram essa sociedade, era quando não tinha a Eireli, então precisava de um sócio para que a sociedade funcionasse no regime de limitada, né? Entendi. Aí, na época, eles fizeram lá a sociedade, ele, a esposa, né? Aí, assim, como que eu faço, assim, por exemplo, para formalizar essa retirada, essa divisão de cotas? Sabe o que a doutora pode fazer? A doutora pode pedir que o juiz do inventário expresse um ofício para que seja dada a baixa na junta comercial. É porque, baixo não, só a saída dele, né? Para ele sair também tem que pedir expedição de ofício. Tem que pedir expedição de Porque ofício. assim, né? Como ele tem sócios, como não dá para dar baixa, pede só para que seja gerada a publicidade através do ofício, a junta comercial, para que ele possa sair. A doutora pode mencionar o princípio da cooperação, que é o novo princípio do Código de Processo Civil, princípio da cooperação, artigo 6º, e pode mencionar também da transparência e boa-fé. Princípio da cooperação e da transparência e boa-fé. Ah, ótimo. Perfeito. E aí, com relação ao patrimônio líquido, divide pela data em que ele morreu, né? O que tinha na empresa, né? Pelo balanço da empresa. E é isso, né? É isso mesmo. Isso mesmo. Parabéns, doutora. É isso mesmo. E com relação ao ITCMD, eu nunca tive eu não tive assim, aliás, né, ações de ITCMD, né, eu geralmente, como eu venho de contabilidade, eu atuo mais para as empresas, né, inventário eu não tenho prática. Então, com relação ao ITCMD, não tem mesmo nenhuma forma de fugir ou reduzir, né? Não tem, porque outros tributos, a gente tem casos de isenção, né? Mas ITCMD é um tributo chatinho, né? Imposto chato, porque não tem como fazer, não tem como fugir. Pelo valor também, né? Pelo... Tem isenção até, se eu não me engano, 120 mil, 100 mil, né? 100 mil, por aí, né? E o contrato social de quanto? A doutora sabe? Do contrato social? Nossa, ele é bem antigo. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Peraí. O contrato social tenho sim. Ele é de 2014. E qual que é o valor? Vamos ver. É que naquela época só ele trabalhava, só ele era representante comercial, né? Colocou a esposa na sociedade somente para que caracterizasse a limitada, mas aí ele tá saindo, só que ela não quer dar baixa porque por ela ser amiga, né, do pessoal lá da empresa, eles gostavam muito da pessoa falecido, então deu uma oportunidade para ela e ela tá fazendo alguns serviços para eles como representante comercial. Ela acabou assumindo, né? Agora, a doutora que está com o contrato social em mãos, tem muitos sócios aí?
É só? Tem. Tem. Porque, além de ter essa questão da isenção, do valor, também é da parte dele. Na verdade, quando vai pagar, é só da parte dele. Porque é proporcional a cada sócio, né? Então, o valor Isso, acaba. 50%, né? Já Do ajuda, né? patrimônio líquido, né? Do É, momento do falecimento, não é isso? é isso mesmo. É isso mesmo. Aqui tem ele e tem ela, os dois. Cada um tem acho que 50%. Não, ele tem 90% e ela tem 10%. Ela tem 10%, 90%. Vai pagar proporcional, então. É proporcional os Proporcional. 90%, né? Eu pensei que fosse 50%. É. Vai pagar proporcional ao sócio falecido, por previsão contratual. É isso mesmo. Isso. E aí a doutora pode fazer o quê? Pede só para expedir o ofício. Tem juiz que manda direto, tem juiz que só expede e a doutora vai e retira, né? E aí faz o requerimento. Faz um requerimento apenas informando que ele faleceu, né? Então a sociedade se resolve em relação ao sócio por previsão contratual. E aí, aí fica, a própria junta faz a liquidação, né? Ao herdeiro que recebe o dinheiro, faz a liquidação pelo falecimento. Tá. Agora só uma outra coisa. Claro. Aqui, Inclusive, doutora, o argumento, né, que se a doutora precisar, a doutora consegue usar o 1028, viu? Artigo 1028 do Código Civil. 1028. Por quê? Porque os requisitos, né, da Lei 11.000, a Lei 11.441, essa lei 2007, ele faz o quê? A regra é falecer um dos sócios nas sociedades contratuais. Em regra geral, ocorre a liquidação ali. Eu dou entrada, né? O ofício é para ajudar, mas ocorre a liquidação das cotas ali, entendeu? Tá ótimo. E outra coisa, tem um imóvel que ele só foi adquirido por ele muito tempo atrás, né? O contrato de gaveta. O contrato de gaveta, né? E assim, ela dá tanto trabalho. O primeiro vendedor morreu, aí esse imóvel parece estar no inventário, aí depois já vendeu para outro, e o falecido eu acho que é o terceiro comprador desse imóvel, e tudo contrato de gaveta, não tinha escritura, né? E aí o herdeiro lá da Inglaterra, que é o filho dele, não é o filho da viúva, ele não faz questão, ele falou que ele não faz questão desse imóvel, né, que é lá na Bahia, interior da Bahia. E aí, eles querem depois fazer ação de uso capião. Eles preferem fazer essa ação de uso capião e deixar esse imóvel ele fora do inventário. Você vê algum problema nisso? Não, é bom, viu? Na verdade, Melhor, né? melhor. Muita gente faz inventário. Ele está fazendo isso justamente por conta da complexidade, né? Não só de impostos, mas pela complexidade de regularização. E depois eles vão fazer isso, tá? Não tem problema. Parabéns, doutora, orientou muito bem. Doutora fera, estudiosa. É isso mesmo. Por quê? Porque a gente aprende na graduação de Direito, morreu o inventário, mas não é. Se o imóvel está irregular, poxa, é melhor quem tem a posse fazer uso capião. Porque além de ser mais em conta, vai resolver o problema. O inventário por si só não vai. Anota aí, doutora, que é importante, anota o RESP. O RESP, anota o RESP aí, é recurso especial. Esse RESP é um julgado do Superior Tribunal de Justiça, que deixou claro que o herdeiro pode fazer uso capião. Esse é o RESP 1631 859. Sim. Porque a doutora já pode usar como argumento esse RESP, né? 1638 859. Na verdade eu não informei ele no... Porque assim, que eu conversei com lá da Inglaterra, ele falou que não fazia questão do imóvel, que aí somente ela, que é a viúva, depois vai fazer uso capião. Então não vai ter divisão. A gente não quer assim, eles não querem dividir nem o direito, porque não tem a propriedade. Mas nem o direito eles não fazem questão, entendeu? Ela mesma quer fazer uso capião para ela.
e ele não vê problema nisso. Ele falou assim, Ivone, eu nem faço questão desse imóvel, eu até ia falar mesmo para ela que podia ficar para ela, que ela precisa mais que ele, né? Então, ele tem aquele carinho, porque ela é mãe da irmã dele, então ele não faz questão. Então, eu nem sequer mencionei no inventário. Você vê algum problema nisso? Não vejo não. Porque esse imóvel, ela já mora há quanto tempo nesse imóvel? Ela não mora, o pai dela que mora lá. O pai dela mora, paga tudo, né? Então tem aquela coisa de confiança entre pai e filha. Faz muito tempo, acho que uns 10 anos por aí. E as contas de água e luz, será que estão no nome dele? Sim, então tudo no nome deles, do pai e da filha lá. Ô, doutora, e a ideia é fazer os capel no nome dela ou do pai? O que a doutora acha? Olha, então eu não sei, quanto a isso eu não conversei direitinho ainda com ela, mas eu acho que ela quer a casa para ela mesma. Sabe o que a doutora pode fazer? A doutora pode propor para ela, falar, olha, eu posso fazer os capel no nome só do seu pai, que é muito bom porque ele tem a posse fática, é mais fácil de provar, mas eu posso também fazer os capel no seu nome, no nome do seu pai. Ela vai falar, mas eu queria só no meu nome. Eu posso fazer, mas o fator de você colocar o seu pai ajuda muito da gente provar com mais facilidade, entendeu? Sim. Pode ser, né? É. Interessante. É melhor, né? Melhor. Aí, isso daí já é uma outra situação também que a gente tem que resolver, né? Mas parabéns, viu? É isso mesmo. Quando nós temos um imóvel irregular, não compensa levar para o inventário. Quando a gente leva para o inventário, Só vai pagar imposto, né? só vai deixar o inventário mais caro, né? Mais oneroso. Não, bobagem. Exatamente. O inventário por si só não vai regularizar um imóvel irregular, porque o imóvel não está no nome do falecido ou falecida. Então, quando a gente faz o inventário, pega o formal de partilha, vai no cartório, o cartório vai falar assim, mas como que eu vou regularizar isso? Não posso. Então, melhor nesse caso, a doutora matou a charada, né? Faz os capião. Tendo posse, mas pacífico nos nomes, é a melhor forma de regularizar. Sim. Maravilha. Então tá ótimo. Doutora, a doutora ganhou mais que um professor, ganhou um amigo. Se precisar, vou estar sempre à disposição, com muito respeito, muito carinho, muita humildade. Faça minha pós, vou ficar muito feliz. Tem a pós Direito Civil, que eu sou coordenador, e tem a pós Imobiliário, que eu sou coordenador. Os dois ramos são bons, hein? Então tá ótimo. Eu vou, inclusive, pesquisar o seu livro já para adquirir já. Você vai gostar, doutora. Com certeza, Muito bacana. vou precisar de outras consultas. Agradeço. Tem um amigo aqui, tá bom? Tô aqui para te proteger e te ajudar sempre. Fica com Deus. Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau, Bom doutora. final de semana. Doutora também. Tchau. Tchau, tchau.